Evangelizar. E nós continuamos ao vivo aqui na programação da TV Evangelizar. Boa tarde para você que me acompanha de todo o Brasil, via satélite, canal digital aberto, também pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial, mais de 2.170 cidades com a gente. Nesta terça-feira, após o terço de Jesus das Santas Chagas, começamos o programa A Vida em Foco para trazer para você nesta tarde algo que é muito importante para os pais. Vamos falar sobre educação já no primeiro bloco, para você ver como que é possível que você possa educar os seus filhos de uma forma mais leve, mas também bastante assertiva. A minha primeira convidada já está aqui, é a Alcione Andrade, educadora parental, que vai nos dar dicas muito práticas para você que é pai, mãe, avô, avó e está aqui com a gente. Também vamos falar sobre lesões físicas. É claro que a gente quer evitá-las, mas em decorrência, às vezes, da nossa ânsia, até pela saúde, a gente acaba se machucando com exercícios físicos. E eu não quero que isso aconteça com você, então teremos um especialista nesse assunto. E hoje a gente começa a transmitir para você uma série de reportagens sobre esta cidadezinha pouco conhecida, porém grande em beleza, Porto Rico, no interior do estado do Paraná. Então fique com a gente, está começando o programa A Vida em Foco. Esse nosso primeiro assunto tem um objetivo que é muito importante dentro da educação. Levar um pouco dessa leveza, dessa assertividade que os pais procuram, pensando no futuro dos filhos, na educação, e que muitas vezes falta, talvez pela forma como você foi criado, ou porque às vezes a gente não pensa, né, literalmente, o que aquilo pode causar nas crianças. Então a gente conversa agora com uma especialista. Estou aqui com ela, que é educadora parental, Alcione Andrade. Foco no futuro das crianças, né, Alcione? Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Carol. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Quando a gente fala assertividade, né, numa comunicação geral, geralmente o pessoal fica assim, nossa, eu preciso acertar, né? Eu preciso ser direto, mas também acredito que na mente vem um pouco de rigidez, ainda mais quando é pai para filhos, mãe para filhos, que tem a questão da autoridade envolvida, e você traz um conceito de leveza, talvez até um pouco de diversão, não sei, como que você vê isso? Legal, obrigada. Eu adoro a gente desconstruir para depois construir. É bom, né? Principalmente a gente que vem de uma educação muito assim, tem que ser assim e acabou, sim, né? Sem justificativas. Sem né? justificativas. Então, quando a gente fala em assertividade, essa palavra ela é com SS. Então, ela não é de acertar no sentido de acertar C, o né? alvo. É isso. Ela é de acertar no sentido de fazer um acerto de todas as partes. Então, a gente fala que uma educação assertiva, isso, é uma educação onde a gente entende que necessidades precisam ser atendidas aqui. A minha é da criança. Tá. Então, vamos supor, uma criança está fazendo barulho no momento em que eu preciso de silêncio. Uma coisa é eu falar, fique quieta, porque a minha necessidade não está sendo atendida. Sim. Mas a necessidade da criança de gastar energia, de se movimentar, de falar... Está sendo ignorada. Está sendo ignorada, então eu não estou sendo assertivo. Né? Então, ser assertivo na educação dos filhos é entender que se eu for permissivo, eu vou deixar ele fazer o que quer e passar por cima das necessidades minhas, do ambiente dos outros. Se eu for autoritário, eu vou colocar a necessidade dos outros ou minhas sobre as deles. Tá. E ser assertivo é você conseguir entender a necessidade da criança, a sua e a do ambiente, atender todas. Então a gente está falando um pouco de flexibilidade ou não? Estamos falando de flexibilidade, adaptabilidade, estamos falando de, inclusive nós que temos o cérebro pronto, nos adaptarmos a uma linguagem que o cérebro infantil imaturo entende melhor, por exemplo. Então o que a gente normalmente fazia numa educação mais antiga, né, mais autoritária? A gente exigia do nosso jeito e a criança tinha que obedecer. Outra coisa é, a gente entende que a criança, por exemplo, funciona muito mais numa linguagem lúdica. Então eu consigo, por exemplo, fazer ela ir para o banho numa linguagem lúdica, toma banho, cumpre horário e eu tô brincando. Não quer dizer que eu tô sendo permissivo, porque, nossa, ela leva o filho pro banho brincando, que absurdo. Mas se a linguagem da brincadeira funciona e o banho tá dado, o que eu deixei por fora? Nada. É só aquela impressão que você disse da firmeza, né? E a firmeza, ela pode ser trazida com gentileza, né? Com assertividade. E isso vale para qualquer idade? Porque você deu o exemplo do banho. Eu vi uma criança ali de uns 4 anos, né? Pequenininha, mas criança mais velha também vale isso. Qual que é se é que tem um segredo nisso, né? Nessa comunicação. Legal.
vale para qualquer idade, no sentido de adaptar a linguagem à idade. Tá. Né? Então, vamos supor, eu atendo algumas famílias que falam assim, meu filho tem 9 anos e não quer tomar banho. E aí eu sempre pergunto, qual a causa? Todo comportamento tem uma necessidade por trás. Por que ele não quer tomar banho? Tá. Talvez dizer não pro banho é o único momento que ele consegue dizer não para você para alguma coisa. Será que ele não tá querendo ser ouvido em outros momentos? Então, interessante, tem uma psicologia por trás. Tem toda uma psicologia por trás. Então a gente fala, todo comportamento tem uma necessidade. A criança não quer tomar banho. Será que também, o banho não é agradável para ele? Ou ele quer um outro horário de banho? Mãe, você pede pra eu tomar banho bem na hora que eu tô fazendo tal coisa? Então será que essa criança não podia definir junto com você qual vai ser a rotina e qual vai ser o horário do banho? E a partir do momento em que ele ajudou a definir, ele vai cumprir? Então, é muito mais esse olhar Então, começar assim. por aí é uma boa. Incluir, entender, qual que você acha que seria o... Isso. E claro que vai ter um limite também, daí, de acordo com aquilo que você falou, não passando por cima da rotina da casa, das necessidades. E das necessidades, muitas vezes, que a criança acha que é dela, mas na verdade é uma vontade, não uma necessidade. Então, os adultos precisam estar muito atentos. O que cada criança precisa em cada idade, né? Então, a gente diz que é preciso estudar, é preciso conhecer ou pelo menos pedir ajuda. Não é algo que a gente nasce sabendo, a gente nasceu sabendo obedecer os pais e hoje a gente já percebe que não adianta só exigir obediência, né? A gente precisa trazer essa assertividade e, ao mesmo tempo, entender necessidades. Cada idade tem que tipo de necessidade, né? Uma criança de 9 anos quer muito ser ouvida, né? Uma criança de 5 também quer, mas em outro tipo de ouvidos mesmo, né? Que tipo de ouvido ela quer me trazer? Muito mais emocionais, né? Um colo, um carinho. Opa, mas tudo isso também é bioquímico. Você falou que a ideia de psicológico, né? Só que também é bioquímico. Então, por exemplo, se eu tô com medo, meu corpo libera hormônios. O que esses hormônios fazem? Se eu me sinto ameaçado, meu corpo diz lutar ou fugir. Daí a criança vai lá e bate no amiguinho. Ai, preciso ensinar a não bater. Mas por que ele produziu esses hormônios que mandou sangue para os membros, que fez ele lutar, que ele se sentiu inseguro? Então, é tudo um olhar para qual necessidade está por trás daquele comportamento. Né? Na escola, adaptação escolar, que foi agora no começo do ano, muita gente me procurando. Calma, gente, o que está acontecendo no cérebro deles? A gente precisa entender, não exigir simplesmente deles um comportamento. E assim vai. E você acha que é complexo para os pais entender essas fases, o que está acontecendo no cérebro da criança? Porque às vezes eu tenho a impressão que os pais fazem aquilo que eles sabem, né? Só que esse saber, ele está limitado ao que você falou, ao como eles aprenderam, não se renovou isso, né, de alguma forma. Você acha que é complexa essa área ou não, na tua opinião? Eu acho que é complexa, mas ao mesmo tempo ela não é muito... Não é tão complexo, não. Eu vou dizer que é simples até. Nem pra você que é especialista, né? Não fale com o teu olhar agora. Fale com o olhar dos pais leigos, né? Eu acho que a partir do momento em que você entende como funciona, não tem mais segredo. A única coisa é você conseguir sair daí da sua criança interior, que a gente fala assim, quando meu bebezinho tá chorando, é a minha criança ali que tá... Para de chorar, porque eu não podia chorar. Né? Ou então, quando a sua criança te enfrenta... Por isso que incomoda. Por isso que incomoda. Então, quando a tua criança te enfrenta, você lembra que você não podia enfrentar e você quer exigir aquele mesmo... Só que o que você entendeu o que está acontecendo no cérebro, você sabe o que é. Então, é muito mais a gente passa a não ser mais tão pessoal, assim, uma afronta. Isso. Então, eu falo que são 3 Cs, assim. Que é comunidade, a gente precisa estar sempre em grupo pra gente se apoiar, porque ninguém consegue sozinho. E comunidade seria o quê? A família e ampliar isso. Isso, rede de apoio. Seja para o estudo, seja para o conhecimento, seja para ajudar com as crianças, seja para você poder cuidar do seu autocuidado. Porque se você também não tá bem, seu cérebro também tá liberando cortisol e adrenalina para você sobreviver e você vai descontar nos seus filhos, né? Entendi. Então entra também esse quê de autocuidado. Então, comunidade, a gente fala de consciência de si, esse olhar para sua infância, porque você traz de crenças. Por exemplo, criança não pode chorar, criança não tem voz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Todas essas verdades que a gente vai trazendo nos impede de acolher as necessidades das crianças. Certo. Né? Então, a gente precisa ter um olhar para nós mesmos. E o terceiro seria ciência, a gente entender realmente o que está acontecendo naquele cérebro, que é uma informação muito nova. Faz aí 30 e poucos anos que ela surgiu, então não tinha como nossos pais saberem, por exemplo, e a gente exigir que eles tivessem feito diferente. Mas é um privilégio dessa geração. Tá aqui, tá aí à disposição. Então a gente pode querer estudar ou a gente pode querer ter ajuda de pessoas que nos ajudem em certos momentos. A gente pode fazer curso, a gente pode ler, tem muita coisa disponível. Mas precisa que a gente também entenda que, como você disse, né, não é complexo, é simples, mas tem coisas que vão nos dificultar, que é nós mesmos. Sim, né? E daí acho que faz todo sentido isso que você falou. Isso. Então eu tenho 3 filhos, né? O Joaquim tem 8 anos, a Martina tem 5 e a Aurora tem 3. Tem comportamentos da Martina que são muito parecidos com os meus na minha infância, que é onde mais me incomoda. Né? Que é onde o que eu não podia fazer, ela faz, espera aí, não, eu preciso barrar agora. Não, mas espera aí.
Eu não podia, porque naquela época não se sabia. Agora, como que eu olho para isso? Eu ajudo ela a desenvolver repertório diferente para lidar com esse jeito, né? Então, ela tem um jeito muito brincalhão e às vezes acaba passando por cima de coisas sérias. Filha, é muito legal esse jeito brincalhão. Vamos ver como é que a gente pode lidar aqui, como é que a gente pode lidar ali, como que reage aqui. Então, a gente vai dando repertório, né? Então, o cérebro nasce imaturo, sem repertório nenhum para lidar com nada, tudo instinto. E aí, ele reage. Nós acolhemos a reação, explicamos que é natural, mas que numa próxima vez a gente tem essa possibilidade para reagir. E a gente vai ajudando o cérebro a criar caminhos de ações mais respeitosos, mais assertivos, etc. Né? Então você acredita que quando os pais conseguem, digamos, acolher a situação, quer aquilo ali esteja certo ou errado, porque tem algumas situações, igual você falou, eu vou me deparar com o que eu já vivi, e talvez eu me questione e chegue a um ponto de, será que é só por causa disso? Talvez chegue à conclusão, não, esse é o certo mesmo. Eu aprendi assim, não gostei na época, mas é o certo e eu vou continuar, né? Mas mais do que impor, dar essa abertura para essa resistência emocional, você acha que parte dos pais, quando se quebra isso, essa criança, esse jovem, ele aceita um pouco melhor até essas barreiras, esses limites ou não? Com certeza. É? Porque o que acontece? Eu escuto quem me escuta. Pode perceber, se você estiver conversando com alguém que a pessoa não te dá atenção, você não tem mais a mínima vontade de ouvir aquela pessoa, mesmo nós adultos. Sim. Então a criança, inclusive tem um caso, eu até quero trazer para vocês. Eu tinha uma família que eu estava atendendo que o menino tinha 9 anos e não saía das telas. Não conseguia tirar o menino do jogo, já tinham colocado de castigo, já tinham inclusive usado a violência, ele fugia pela janela e ia para casa de alguém jogar, era completamente viciado. E aí ela disse, eu não sei mais o que fazer. Eu falei, joga com ele. Entra no mundo dele. Ele tá lá no mundo virtual, vai lá, joga com ele, entra no mundo, escuta o que ele tem para dizer sobre esse jogo, por que aquilo te faz ele tão bem e tal. Então é como se você se transportasse para ouvi-lo, para entendê-lo, etc. Depois disso eles começaram a ter repertório para falar um com o outro, começaram a ter assunto, e em pouco tempo ela conseguia sair para levar ele passear com ela. Aí ele foi saindo também. Porque ele foi ouvido. Então, assim, eu fui visto, eu sou importante mesmo, ela realmente se interessa pelo que me faz bem. Então, agora eu começo a ouvir, às vezes, algumas coisas que ela tem pra me dizer, né? Então, a gente sempre diz, se a criança se sente acolhida... Esses dias eu tive que sair pra trabalhar, minha filha começou a chorar. Eu não quero que você vá, não quero que você vá, não quero que você vá. Eu só abracei ela e falei, eu sei que você não quer, filha. E abracei. Aí deu um pouquinho, ela falou, que horas você volta? Diferente se eu ficasse, mas filha, eu preciso ir, mas não sei o quê. Não, não que quer é o mais natural, parece, né? Ela só quer ser vista, ela só quer perceber que assim, a sua dor foi vista, filha, tá tudo bem. E aí ela entendeu e me ouviu, né? Então, quando a gente quebra essa barreira nossa com eles também não tem mais barreira com a gente, né? Mas a gente precisa conseguir sair desse lugar que a gente tem que estar o tempo todo ensinando alguma coisa, né? A criança fez, então agora eu vou ensinar isso, então agora eu vou ensinar isso. Outra coisa é, como que eu ensino empatia? Dando empatia. Como que eu ensino respeito? Vivendo. Dando respeito. Exatamente. Interessante. Então, qualquer resistência dos filhos, é bom que os pais olhem, opa, tem alguma coisa aqui que eu posso fazer, que eu talvez não estou fazendo e que seja da necessidade dele. Por aí é um caminho de começar. Perfeito. Eu sempre digo, resistir é lutar para existir. A criança que não resiste, ela é mais um checklist na vida dos pais. Ela é mais uma lista de tarefas, né? Banho, escovar o dente, xixi, cama, almoço, volta da escola. Agora, a partir do momento que eu falo, não vou tomar banho, o pai tem que sair do automático e falar, peraí, por que você não vai tomar banho? Opa, tem um ser humano aqui. Então, resistir é lutar para existir. Nós também. Tudo que a gente está fazendo, na hora que a gente vê que está incomodando, a gente começa a resistir aquilo. Aí, opa, então eu tô querendo existir aqui também. Então, crianças extremamente resistentes são crianças que não estão sendo vistas. E aí, a gente precisa ajudar os pais a entender em que momento que eu não tô vendo. Porque a gente fala, como que eu não tô vendo? Eu faço tudo por ele, né? Mas às vezes não é o que não está sendo feito, mas a criança não está vendo, né? Tem adaptação de linguagem. Perfeito. A criança é ótima observadora e péssima intérprete. Né? Ela interpreta dentro do mundinho dela. Então ela vê tudo, mas ela está interpretando tudo dentro do que ela tem a capacidade de interpretar, que é muito pouco. Então a parte do cérebro que abstrai, que contextualiza, que tem temporalidade, que tem planejamento, que tem causa e efeito, começa a se formar depois dos 4, 5 anos. Então até então é tudo imediato. Né? Minha mãe não está aqui porque ela não quer estar aqui. Não, mas espera aí, aconteceu isso, aconteceu, né? Então, toda essa contextualização, ela é mais com o tempo, né? Muito bom a nossa conversa, viu? Que bom. Agradeço você. Bom, está aí o Instagram da Alcione, que vão te contactar, então se prepara lá para você responder. Pode deixar, obrigada. Muito obrigada, viu? Sempre bem-vinda. Obrigada.
Que tal você vir comigo a partir deste momento fazer uma viagem de peregrinação? Não vou sair agora não, viu? Mas não demora muito, porque dia 19 de junho, anota aí, vai. Anota aí para você pelo menos pegar, abrir teu celular, se você for do online, ou abrir a tua agendinha, se você for do papel. Olha lá, se você tem condições de pegar ali uma semana para você ir peregrinar. Porque não é só uma viagem que você vai conhecer essa capital linda, que é Salvador, que você vai ter os seus momentos de relaxamento. Mas, mais do que isso, você vai elevar espiritualmente você e a tua família, viu? Inclusive é um tipo de peregrinação. Se você quiser fazer sozinha, venha, porque você não vai ficar sozinha. Se você quiser chamar teu marido, ou se você que é o marido está me assistindo, quer chamar tua esposa, quer chamar um casal de amigos, quer levar teus filhos, às vezes os filhos estão mais crescidinhos, porque criança em peregrinação, não que não possa, mas eu não aconselho, tá? Isso por experiência própria, porque a gente anda bastante, a gente reza muito e a gente precisa pensar também, né? Acabamos de falar aqui nas situações, necessidades das crianças. Mas quando já é maiorzinho, ótimo, eles vão adorar. Salvador e Santa Dulce dos Pobres, nosso foco principal. Então já se programe, pelo menos pegue o telefone ali da Libermundo, passe uma mensagem de WhatsApp e se planeje para vir comigo, tá? 19 de junho. 41 99965 0377. Bom, hora do nosso intervalo e na volta nós falamos sobre como se evitar as quedas ou as lesões na hora de você fazer um exercício. Eu volto já. É só olhar para a cruz e perceber como esse amor é imenso. Na nova temporada da Noite de Louvor, as bênçãos se multiplicam na cruz, que é nossa salvação. A cruz é o grito de Deus no meio da humanidade. Cantor, escritor e influenciador digital. Um sacerdote inspirado que traz uma palavra para mudar a sua realidade. Não reclame mais, porque Deus vai restituir em dobro na sua vida. Graça, cura, libertação. Noite de Louvor, com a participação do Ministério Renova. Venha viver esse momento no Auditório Jesus das Santas Chagas, em Curitiba. Próxima segunda, 7 da noite. Não perca o maior grupo nacional de oração. Transmissão ao vivo, só aqui na TV Evangelizar. Março chegou e a turma do Manzotinho foi conhecer o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas. No mês de São José, uma homenagem ao pai adotivo de Jesus. Em família, vamos pedir um pouquinho mais de paciência e conhecer a história dos santinhos negros da igreja. E tem mais, João de Deus é o santo do mês. Uma receita pra lá de especial e saborosa, cocadinha de frigideira. Curiosidades, passatempos e muita diversão esperam por você e sua família. Acesse o site evangelizarepreciso.com.br/Turma do Manzotinho ou ligue para o 41 3221 6060. Faça do seu pequeno um associado mirim. É a Turma do Manzotinho, ensinando, divertindo e evangelizando. No Aliança tem pra pobre, tem pra médio, tem pra rico e tem pra milionário. No Aliança são todos iguais. Móveis para todos os gostos e bolsos. E toda a nossa linha de projetados com 12 anos de garantia em 72 pagamentos sem juros. E a primeira só em janeiro de 2024. Pracinha do Novo Mundo, aberto também aos domingos. A Aliança tem tudo em móveis e, como dizia o seu Agir... Garanto e provo, ninguém vende por menos. Que tal usar a criatividade para fazer laços delicados e super na moda? Para isso, você precisa de fitas de qualidade e muita variedade. São diversas estampas e acessórios que você só encontra aqui, no Armarinhos Nodari. Atendimento especial com os melhores preços. Pensou artesanato? Pensou Armarinhos Nodari. armarinhosnodari.com.br. Com a Palavra, de segunda a sexta, às 9h30 da manhã.
De volta nesta terça-feira com o programa Vida em Foco. Vamos falar agora sobre lesões. A gente gosta de fazer exercício, né? Tem uns que eu sei que não gostam tanto, né? Mas quando a gente decide fazer, é preciso fazer isso com consciência para que você não cause um problema ainda maior na tua saúde. Se você vai fazer um exercício pela sua saúde, não tem sentido a gente se machucar, não é mesmo? Então, vamos falar com o Dr. Wagner Messias. Seja muito bem-vindo. Wagner é ortopedista do Hospital Vita, em Curitiba, especialista em ombro e em cotovelo, não é? Seja muito bem-vindo, Dr. Wagner. Muito obrigado. Olá a todos que estão acompanhando. Olá, é um prazer estar aqui novamente, podendo esclarecer algumas dúvidas aí com relação à atividade física e aos esportes. Sim, e aqui eu acredito que um dos fatores, né, vou pegar até alguns casos reais aí que eu tenho ouvido. As pessoas querem dar um passo além na saúde e talvez naquela ânsia de ter um resultado rápido, elas decidem, por exemplo, eu vou todo dia na academia a partir de agora. Né? E essa pessoa estava ou sedentária ou parada por um tempo e ela decide começar de uma vez. Ou se ela não vai para academia, ela vai, sei lá, correr. Nunca correu, de repente tem um pouquinho de ansiedade, né? Procura uma caminhada, mas não se contenta com aquilo. Ou, sei lá, vai andar de bicicleta. Quais que são os riscos, né? Se é que há riscos nesses casos, dessa intensidade, dessa pressa? Com toda certeza existe risco. Para essa atividade extenuante ou para uma atividade exagerada, ou para aquela pessoa que está iniciando alguma atividade e quer correr, fazer alguma atividade ou andar um pouco mais rápido ou qualquer tipo de corrida. Pode ser até uma caminhada mais forçada um pouco. Pode ser perigoso. Inicialmente se sugere aí fazer uma avaliação médica, cardiológica para poder fazer uma atividade. Isso especialmente nos pacientes ou nas pessoas que estão acima dos 40 anos. Nós percebemos que as pessoas realmente querem um ganho muito rápido. Qualquer atividade física não se deve programar para a semana que vem, para o mês que vem o resultado. Seja para uma hipertrofia muscular, para aqueles que vão para a academia querer ganhar músculo, seja para aquelas pessoas que querem um condicionamento, redução do peso, a estabilidade do peso. Isso é importante que ela tenha um objetivo um pouco mais longo. Porque todo esse exagero numa atividade, ele pode trazer lesão, pode trazer dor, acumular lesões, já tinha uma lesão e fez algum movimento brusco e piorou. Tudo isso faz parte de uma boa prática esportiva. Agora, o senhor mencionou a questão cardiológica, né, que é importante. Mas como que ficam as articulações, né? Ainda mais dentro da tua especialidade, né? Pega ali ombro, pega cotovelo, o mesmo valeria para as outras articulações. Como que existe alguma forma dessa pessoa saber os limites para não romper uma lesão de articulação? Um médico pode ajudar com isso ou não? Pode. Pode? Pode sim. E o ortopedista é mais indicado. Tem a ver com alongamento ou não? Tem, especialmente com alongamento e aquecimento. Para as pessoas que vão fazer alguma atividade física, qualquer prática, o aquecimento é fundamental. Tem vários exercícios que se pode tirar da internet, exercícios básicos que aprendemos lá na educação física, no ensino fundamental, podem ser repetidos para fazer uma prática, seja na academia, seja numa quadra, qualquer tipo, seja na rua. O aquecimento é fundamental. É aí que se prepara o corpo para fazer uma atividade. Você indica para o corpo, para o nosso organismo, que ele vai passar por uma atividade. O alongamento, inicialmente, se falava de fazer alongamento antes da atividade física. Mas hoje já não tem mais um consenso. A pessoa pode fazer antes da atividade, durante a atividade, depois da atividade, ou fazer, de repente, uma atividade de pilates 2 vezes por semana, que alonga o corpo inteiro, e isso já é suficiente. Não precisa ser sempre que está fazendo um exercício se alongar, necessariamente. Não, mudou um pouco o conceito nos últimos anos e se fala em estar alongado. Agora, aquecimento é fundamental antes de fazer qualquer atividade. O aquecimento é o que vai proteger as articulações ou não? Também. Isso sim, e deve-se evitar excessos, porque algumas pessoas estão, como você falou, precisando às vezes um condicionamento, algumas outras pessoas estão com sobrepeso. É interessante fazer uma visita para o ortopedista, porque ele vai analisar se a pessoa tem alguma dor articular. Para se fazer uma atividade de natação, uma dor em ombro,
complica um pouco, pelo menos num primeiro momento. Não quer dizer que não vá fazer, mas exames vão dizer se tem algum tipo de lesão, algum tipo de cuidado específico. Para aquelas pessoas que gostam de praticar o futebol, dores no joelho, tem que cuidar bastante, porque às vezes a pessoa já tem algum grau de desgaste do joelho, já tem uma lesão de menisco, assim para quadril, coluna. É uma atividade que vem crescendo bastante, que é o beach tênis ou atividade com diversas em quadras. Já deve estar cheio, né? Com beach tênis. Bastante. E pessoas... isso lá na quadra, na cancha do beach tênis, se faz às vezes movimentos muito bruscos. E para quem tem problema em coluna, fazer um movimento brusco muitas vezes pode travar. Isso é importante fazer uma análise, porque não é simplesmente, eu quero fazer essa atividade. Inicialmente, nós precisamos analisar se ele está apto naquele momento para fazer aquela atividade. Interessante. Então, a pessoa que quiser fazer algo que seja mais adaptado para o biotipo dela ou para as condições dela, numa consulta médica ela pode tirar essas dúvidas. Fala assim, faz uma geral e vê o que é o mais recomendado ou pelo menos o que eu devo evitar. Isso é possível? Exatamente isso. Para as pessoas que têm problema em quadril, joelho, indica-se muito na água, para evitar impacto. Atividades em canchas, ruas, de correr na rua, por exemplo, pode levar ao aumento da dor para aquela pessoa que já tem algum grau de desgaste. Por isso que nós indicamos exercício na água. Mas como eu vinha falando, exercício na água para quem tem problema no ombro não é tão indicado. Então nós vamos indicar de repente uma bicicleta ergométrica para a pessoa começar, uma caminhada mais leve, para a pessoa ir começando e adaptando a outra atividade ou a mesma, aumentando o fluxo, a frequência que vai numa academia para fazer uma atividade sem dor. Entendi. E na sua opinião, é interessante que a pessoa tenha um acompanhamento individualizado? Isso vai depender do caso, porque aqui a gente falou de algumas atividades que são relativamente simples, né? A própria corrida, que eu acredito que as pessoas até subestimem um pouco a corrida, né? Porque ela exige do corpo. Mas a pessoa começa a correr, ela não precisa de equipamento, ela não precisa de nada, só precisa da vontade e de um tempo limpo, talvez, e vai. Não tem alguém acompanhando, vendo se ela está correndo do jeito certo, porque também fazer o exercício físico errado não pode causar lesão? Pode. Ou uma musculação, enfim? Pode sim. Eu vejo bastante na musculação, mas já que você tocou no ponto da corrida, é importante analisar, vai desde o calçado. Também influencia. Calçado influencia. A pisada da pessoa. Às vezes ela tem o que a gente chama de pé chato, que muda o calçado. Às vezes ele tende a gastar mais de um lado do que do outro. É importante essa análise. Na corrida, seria interessante ter uma consultoria. Hoje existe consultoria online. Sim. Tem muita gente que... É bem mais acessível, né? Exatamente. E tem vídeos também falando sobre. É importante porque às vezes a pessoa inicia a corrida e ela começa a correr de uma forma inadequada, começa a ter dor em tornozelo, começa a ter dor em joelho. É interessante que tem uma situação clínica no joelho que muitas vezes acontece por ela correr sempre do mesmo lado da rua. Olha, porque talvez tenha um desnível. Exatamente. E na musculação, eu vejo algumas pessoas executando de uma forma equivocada o exercício. E isso pode ser um problema. Sem dúvida nenhuma. Principalmente para a minha área, ombro e cotovelo. Eu reparo muito nisso, né? Indico para os meus pacientes sempre terem o cuidado. Sempre estou passando essa informação, porque muitas vezes faz exercício com barra atrás da nuca, que a posição do braço fica muito elevada, muito para trás, cotovelo muito para trás. Tem alguns detalhes na ergonomia do exercício, na prática daquela atividade, que interfere diretamente em dores, não necessariamente em lesões, mas pode acarretar em lesões. Eu vejo um que é muito comum na minha área, que é o supino inclinado. Que é a mesa inclinada, segurando a barra, que o cotovelo vai muito para trás. Algumas pessoas acham que a barra tem que encostar, tem que chegar muito próximo do peito. Não, tem que se observar o braço. Ele tem que ficar na mesma linha do corpo. Os ângulos. Exatamente. É importantíssimo. Às vezes diminuir a amplitude. Se a pessoa tem dor, às vezes para fazer um exercício, talvez ela esteja esticando e dobrando demais. Talvez se pudéssemos dobrar menos e esticar menos, essa pessoa não teria dor. Mas frequentemente exercício para bíceps eu vejo muito errado, e principalmente jogar o corpo. A pessoa coloca muito peso. Não está pronta ainda para o peso, digamos? Exatamente. É frequente em adolescentes, que eles colocam bastante peso para ter um pouco mais de resultado, acham que vão ter resultado, e na verdade acabam machucando. Porque eles basculam demais, eles jogam muito corpo, compensam.
com outras articulações e às vezes pode trazer uma dor lombar pelo excesso de uso e erro de uso. Só aproveitando esse gancho, mais uma pergunta. Os adolescentes que querem iniciar nessa fase da musculação, tem uma indicação de idade por causa dessas lesões ou não? Algumas atividades, algumas recomendações, elas partem de 14 anos para fazer uma atividade. Outras atividades, a gente vê a prática desde da infância. Isso não tem problema, a pessoa deve fazer. Agora, a atividade de hipertrofia geralmente se começa a partir de 14 anos para aqueles que querem. Mas eu sempre reforço para aqueles que estão começando. Devem começar uma atividade, mas não exagerem com peso. Prefiram aumentar o número de vezes, aumentar as repetições, diminuir o intervalo, execução correta do exercício. Não olhe para o lado para observar a outra pessoa colocando muito peso e achando que ela está colocando pouco peso, que algumas pessoas vão olhar assim, puxa, ele deveria colocar mais peso, né? E a pessoa se sente mal por isso e acaba colocando mais peso para dizer que ela é forte. Isso é um erro. Deve-se começar com pouco peso e objetivar lá na frente. Sim. Nada a curto prazo, porque uma longa caminhada aí começa com o primeiro passo, mas tem que objetivar lá na frente. Sim, com certeza. Muito obrigada, Dr. Wagner. Deixo o seu contato aparecendo para o pessoal. Muito obrigada, tá? Quero compartilhar com você agora o primeiro encontro da Pastoral dos Empreendedores que aconteceu. Acompanhe comigo. Londrina sediou o primeiro encontro estadual da Pastoral do Empreendedor. Durante um dia inteiro, empresários e empreendedores católicos da cidade e região estiveram reunidos para acompanhar palestras e rodas de conversas em que receberam orientações e instruções para alcançarem êxito e bênçãos no trabalho realizado. O empreendedor tem dentro de si a capacidade de criar, de ousar, de fazer. Deus deu ao empreendedor essa capacidade. E dentro de cada pessoa tem um empreendedor, porque nós somos criativos. A pastoral do empreendedor vem para despertar no empreendedor a sua capacidade, que às vezes fica adormecida, de empreender, de deixar legado, de gerar renda. E hoje no país o empreendedorismo está cada vez mais em alta. A gente se deu conta de que o empreendedor ele move o país. Quando se fala de pastoral do empreendedor, se pensa que é pastoral das empresas. O empreendimento, o CNPJ, ele é importante. É preciso levar a bênção, os valores da fé, da esperança e do amor até as empresas. Mas a pessoa do empreendedor, ela precisa ser cultivada como alguém que vive inspirado e inspirada no maior tempo que Jesus viveu sobre esta terra. Vamos lembrar que até os 30 anos, Jesus era um trabalhador na carpintaria de José. Jesus, o Filho de Deus, viveu 33 anos. 3 anos pregando. 3 horas sendo pregado na cruz, 3 anos pregando. E ele viveu 30 anos empreendendo, trabalhando, vendendo o seu trabalho, né? O encontro foi uma oportunidade para esclarecimentos e também incentivar a vocação empreendedora. É um dom, empreender é um dom de Deus e que o empreendedor pode fazer bem para a família dele, em primeiro lugar, mas depois para toda a sociedade. Todo mundo é beneficiado a partir do sim do empreendedor. E queremos levar aqui o empreendedor católico a uma profunda experiência com o espiritual, com Deus, para que ele volte para o seu empreendimento, para a sua casa, para a sua família, lá se reabasteça e depois devolva para a sociedade frutos e mais frutos. Criada em 2011 e atualmente presente em mais de 70 cidades brasileiras, a Pastoral do Empreendedor é uma ferramenta da Igreja Católica para acolhimento e apoio a empresários iniciantes e experientes. Muito importante essa iniciativa porque nos acaricia isso, saber que a gente consegue pensar em lucro, pensar em negócio, em empreendedorismo e conciliar isso com a Igreja Católica. Isso é sensacional. Como é importante a gente saber que temos alguém que quer cuidar de nós. A igreja quer cuidar, ajudar a cuidar do empreendedor, que é um personagem tão importante na vida social.
Quem tem um recado para você agora é a Poliana. É com você, Poliana. Obrigada, Carol. Uma excelente tarde para você que nos acompanha. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantas vezes você se deixou de lado para focar em outras coisas? Várias vezes nós, principalmente as mulheres, focam muito na criação dos filhos, na casa, no esposo. E a gente acaba ficando de lado. Quantas vezes você se anulou para cuidar de toda a sua família? Só que com o passar dos anos, a gente começa a entender que o amor de Deus por nós, ele é tão grande e isso valida muito o nosso amor próprio, aquele famoso autocuidado. E é exatamente aí que eu quero entrar, nesse autocuidado que a gente precisa ter. Primeiro, cuidar de nós, para daí sim termos saúde, qualidade de vida, para cuidar de toda a nossa família. E às vezes a gente vai deixando de lado, então eu quero convidar você que a vida inteira cuidou dos filhos, cuidou da casa, cuidou do esposo, eu quero convidar você a se cuidar. Promover uma faxina, mas não em casa, na sua casa, no seu interior, no seu corpo, no seu organismo, nas suas veias, nas suas artérias, eliminar tudo que prejudica a sua saúde e a sua qualidade de vida, como por exemplo o diabetes. Tenho certeza que você conhece alguém que tem ou alguém na sua família, quando não você mesma. Pressão alta, uma coisa está sempre linkada à outra. Colesterol, essas doenças afetam a grande maioria de nós mulheres e eu quero convidar você a prevenir e também ajudar a diminuir todos esses sintomas, que você está limpando o teu organismo com Ora Pronobis, que diminui o excesso de açúcar, de carboidrato, que nada mais é do que açúcar, e que vai aumentar processos inflamatórios, gerador, incômodo, vai diminuir o sal para melhorar sua pressão arterial, diminuir colesterol. E tudo isso de uma forma saudável, natural. Você vai dar aquele passo que não vai se arrepender, por quê? Você economiza, leva 2 presentes para casa, a nossa porta-água benta, a santinha, coisa mais linda, você vai levar, e também semente de uva. Maravilhoso, conversa com as consultoras, elas vão te indicar para que serve semente de uva. Comprou hoje a Ora Pronobis, ganhou 2 presentes, recebe com frete grátis, pode pagar em até 10 vezes sem juros. Eu quero convidar você a se cuidar da sua saúde, porque você sim tem valor, é importante e eu devolvo para você, viu, Carol? E depois do intervalo você vai conhecer a Expedição Porto Rico, a série que vai mostrar este paraíso de água doce. Eu volto já. Vem aí, um programa para inspirar, despertar e evangelizar. Sempre com temas muito próximos do nosso dia a dia e que nos ajudam a viver melhor. Papo e demais, em breve aqui, na TV Evangelizar. Conselhos do Papa Francisco para a Quaresma. Ouvir a história do outro sem preconceito, com amor. Que tal usar a criatividade para fazer laços delicados e super na moda? Para isso, você precisa de fitas de qualidade e muita variedade. São diversas estampas e acessórios que você só encontra aqui, no Armarinhos Nodari. Atendimento especial com os melhores preços. Pensou artesanato? Pensou Armarinhos Nodari. armarinhosnodari.com.br. Você mãe, esposa ou você mesmo que está aí agora sofre com alcoolismo? Você com certeza já ouviu falar no TED Control, o antiálcool mais famoso e comentado em clínicas de recuperação em todo o Brasil e países da Europa. É um sucesso de vendas. Quer saber como ele funciona? Como ele age direto no seu cérebro? TED Control é o único suplemento que atua no sistema nervoso central, criando aversão ao álcool, diminuindo aquela compulsão e o desejo de beber ao longo do tratamento. Ligue de qualquer lugar do Brasil para 0800 580 2760 e peça o seu TED Control. A ligação é grátis. Você paga no cartão de crédito em até 10 vezes ou no boleto bancário com a primeira parcela, só para daqui a 45 dias. E ainda ganha um presente especial. Ligue agora mesmo para 0800 580 2760 e peça já TED Control. É com grande alegria que nós estamos começando o chamado Vozes. Algo que brotou no coração da obra Evangelizar é Preciso, final do ano passado. E graças a Deus já está acontecendo a primeira edição. O objetivo
de amostra nacional da música católica da obra Evangelizar é Preciso, que quer dar visibilidade a padres cantores e religiosas cantoras. Você não pode perder a estreia do Vozes, dia 1º de abril, às 9h, só aqui na Evangelizar. Apoio Cultural, Peregrina Brasil Turismo e Actinutri. Já estamos de volta com o programa Vida em Foco nesta tarde ao vivo para todo o Brasil. Eu quero saber o que a Ana trouxe hoje da Produtos que Evangelizam pra gente. Tudo bem, Ana? Olá, Carol. Tudo bem e você? Graças a Deus. Ah, especial São José. Já vi tudo aqui. Semana de São José, né? Essa devoção tão especial para nós aqui da obra Evangelizar, do Padre Reginaldo. Sim. Então trouxe alguns modelos dos produtos que temos, né? Na Produtos que Evangelizam, dessa devoção tão importante para nós. Tem São José dormindo, né? Que é intercessor da obra Evangelizar. Esse aqui é um porta-chaves, pelo que eu tô vendo, né? A oração Essa de mesa. Aqui que vem com a oração de São José. Isso aqui também é bom, é um bom presente, né? Pra gente trazer essa devoção de São José. É um chaveirinho que é uma dezena também. Eu gosto da xícara, olha lá. Porque xícara é um bom presente pra você dar pra homem, né? Que eles gostam, né? Tem tudo a ver com São José. E esse aqui é o quê? As orações? Isso, é um livreto de orações oficial nosso também, exclusivo da Produtos que Evangelizam, junto com o nosso terço de São José também. É, tem o terço de São José. Vem a oração aqui ou não? O terço no livreto, sim, no terço, não. Ah, legal, tá? Legal. Todos esses produtos estão disponíveis no nosso site, produtosqueevangelizam.com.br, nas lojas físicas de Curitiba e Fortaleza e os revendedores, com os revendedores porta a porta de todo o Brasil. Né? Quem tiver curiosidade, quiser conhecer essa devoção e muitas outras também, né? Sim. Então, aproveita que a gente está no mês de São José. Oficialmente é dia 19, mas liturgicamente a gente comemora no dia 18, que é o próximo sábado. Já pensou você, poder ter um aí, não sei se você já tem na sua casa, eu tenho um desse aqui grandão, ó. Porque eu gosto de deixar lá no meu altar, entendeu? Porque São José, aprendi com a irmã Zélia. Ele é muito rápido quando você faz a novena, entendeu? Olha a dica da Carol você tá aí, vendo? né? É da irmã Zélia, na verdade, viu? Então, produtosqueevangelizam.com.br. Obrigada, Ana. Valeu, Carol. E agora eu vou te levar para um paraíso de água doce que começa oficialmente essa série que nós chamamos de Expedição Porto Rico. Mas Porto Rico é aqui no Brasil. Você vai se surpreender, porque é uma cidadezinha pouco conhecida e que traz essa beleza de praia de rio, praia de água doce, sabe? Coisa mais linda. Então você vai conhecer essa cidade e vai ficar com vontade de ir para lá, viu? Acompanhe comigo. Porto Rico fica localizado no extremo noroeste paranaense. O município é muito conhecido na região pela tradicional festa em louvor à Nossa Senhora dos Navegantes, a padroeira do local. Mas a cidade é também considerada a capital do litoral da água doce do Paraná. E por que ela ganhou essa fama? É o que nós vamos te mostrar na série Expedição Porto Rico, um paraíso de água doce. O último censo, divulgado há 10 anos, registrou cerca de 2.550 habitantes. Mas hoje, a administração municipal trabalha com um número entre 4.500 a 5.000 moradores. O município está entre as cidades paranaenses com maior índice de qualidade de vida. Situado à margem do Rio Paraná, Porto Rico é movimentado pelo turismo. A estrutura da cidade hoje, nós estamos trabalhando na reformulação de muitos espaços, reformando alguns espaços que estavam bem abandonados. Nós temos até um projeto que está aí quase em fase de finalização, que é a reforma de toda a orla, a revitalização da orla, uma obra grande que vai dar mais tanto aspecto bonito da orla, quanto de conforto para os visitantes, para a população. Então vai ser uns investimentos esses 2 anos próximos aí de grande valia para o município. O maior atrativo turístico do município são suas praias de água doce. A principal é a prainha de Santa Rosa, com areia clara, águas cristalinas e temperatura agradável quase o ano todo. Ela é o destino mais procurado por quem visita o lugar.
Além das praias, o município é rico em biodiversidade e fica localizado na área de proteção ambiental das ilhas e várzeas do Rio Paraná. Isso significa que, além de assegurar boas condições de vida aos moradores, a natureza deve ser preservada em todas as suas formas. Por isso, as atividades econômicas precisam garantir a máxima proteção do meio ambiente. Porto Rico está a cerca de 598 quilômetros de Curitiba. Uma viagem da capital até aqui leva em média 8 horas de carro. De ônibus são mais ou menos 17 horas. Para quem mora na capital e região, vir para cá pode não ser tão vantajoso por conta do tempo e dos custos. Mas para quem mora nas regiões norte, noroeste e oeste do Paraná, Porto Rico é a principal opção quando se busca por praias, já que o litoral de Água Salgada está a pelo menos 600 quilômetros de distância. Os turistas marcam presença por aqui o ano inteiro, mas é na alta temporada, no período de férias, que eles mais visitam a região. Eu me surpreendi com o local, com as maravilhas, né, com as pessoas em si aqui, pegar esse lugar tão deslumbrante, maravilhoso, né? E é gratificante estar nesse lugar aqui. Quem tiver a oportunidade de estar aqui, gente, não perca essa oportunidade, porque é maravilhoso. É uma paz aqui nesse lugar. Na próxima reportagem da série Expedição Porto Rico, um paraíso de água doce, você vai saber quais atrativos os turistas encontram por aqui. E a gente também conheceu um dos restaurantes mais tradicionais da cidade, que serve verdadeiras delícias. Dá até uma fome, né? Não dá vontade de ir nesse lugar. Fiquei imaginando aqui já que férias, fora de férias, dá pra ir. Que lugar quente desse jeito, coloca aí na tua lista, tá? Porto Rico pra você. Vamos passar mais algumas séries pra você ficar com mais vontade durante essa semana. Inclusive amanhã, que é Dia do Consumidor, nós vamos falar sobre dicas de compras online. Quais os cuidados que você tem que ter. A gente não vai dar dica de compra aqui, mas você tem que estar atento. E então eu espero você, né? Amanhã às 3h30 da tarde, no nosso programa diário aqui, o Vida em Foco. Beijo pra você, tá? Fica com Deus.